E aí eu já aplico para elas, ó, ninguém pode pagar menos que isso E aqui. como que o diretor da escola lá, de maneira bem resumida, uma maneira fácil dele fazer esse cálculo de custo médio? Ele projeta o número de alunos, pega os custos fixos, divide isso pelo número de alunos, explica uma forma simples do diretor que está lá e nunca pensou em, nossa, eu posso fazer um cálculo do custo por aluno que eu tenho. Para começar, ele tem que entender quais são as despesas dele, né? Olhar para a planilhinha dele lá e normalmente o que acontece? Tem muito gestor que fala assim, eu não tiro prolabore. Mas o que é que acontece? Tem as contas dele todas sendo pagas pela escola. Eu já trabalhei numa escola, um caso rápido. Que fica bravo. Eu Né? já trabalhei numa escola que eu ia receber, aí ela entra na sala dela, tinha o caixa, né, a gaveta, aí faltava um valor para inteirar na bolsa dela, pegava a carteira, botava, inteirava, misturava, era dia da escola com dia. Você conhece a história, inclusive. Mas vai, segue. Isso, como isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é esse detalhamento e a questão da capacidade também. A partir disso, você consegue trabalhar, porque aquela turma não pode ter esse mínimo de alunos, né? Eu brinco, tem uma das escolas que ela fala assim, eu preciso de 12 discípulos em cada turma. Então, ela tem essa quantidade mínima de alunos na turma e as despesas todas, as fixas, e algumas variáveis também, porque o que é que acontece? Eu costumo encarar, e eu explico para elas os conceitos, né, de um jeito bem simples de se entender. O que são as despesas fixas? As despesas fixas é aquela que não vai, você vai aumentar a quantidade de aluno, não vai variar, é sempre a mesma ali, ou varia muito pouco, entrou mais alunos, sua água não vai subir, seu aluguel não vai alterar tanto. As variáveis. Aumentou o número de alunos, vai aumentar a sua despesa variável e os eventos também entram nessa parte. Que essa é uma visão que elas têm até para poder fazer o cálculo do custo de presentes, que algumas escolas têm, presente das mães, eventos e tudo mais. Então, isso a gente separa do fixo e do variável para ter uma análise diferenciada. O fixo a gente vai ter que ratear para todo mundo, que essa é a base da sua escola, da sua E esse rateio faz na projeção de número mínimo de alunos do ano. Exato. E aí você vai entender. E aí, assim, entre ter um aluno que não te pague e não ter esse aluno, é melhor que você não tenha, porque pagar para ter um aluno não é, a conta não fecha, não vai sobreviver. Então, de uma forma simples, eu pegaria assim, aí eu falo para elas, olha o extrato bancário e marca ali tudo que você gastou ali no extrato bancário, porque hoje em dia a movimentação é 100% banco, né? Pouquíssimos lugares que é dinheiro. Então, comece a identificar ali pelo extrato bancário, porque aí você vai conseguir ter certeza do quanto você gasta também ali da empresa, todas as despesas. Vai identificando ali e a partir disso você consegue separar os centros de custos também ali, os planos de contas, né? Quanto você gasta com o pessoal, porque impacta. Se você tem um berçário, aí a conta é um pouquinho mais complexa, porque a quantidade de pessoas aumenta. Diferente de um fundamental 1, fundamental 2 e médio, a gente tem essa questão de, no berçário e educação infantil, aumenta o aluno, vai aumentar a quantidade de profissionais na maioria das vezes. Então, isso tudo a gente precisa considerar. E precisa considerar também a inadimplência. Eu ia entrar nesse ponto agora. Eu acredito que, assim, de um jeito prático de fazer, seria isso daí. Mapeia todas as suas despesas e vê a quantidade mínima de alunos que você precisa ter aquela turma. Conta de padaria, isso daí, para quem não tem a menor noção de gestão, você faz essa continha de padaria e aí você pega o total das suas despesas ali e divide pelo total de alunos ali, total de alunos, e vai separando por turma também. Então, você consegue ter não sei se ficou claro, mas você consegue ter uma ideia do mínimo que você precisa para custear aquilo ali. Já entende que... E joga também, eu gosto de jogar pelo menos uns 20% sobre o resultado. Por quê? Porque você vai precisar desse dinheiro, gente. Então, as despesas não planejadas. Você vai precisar desse dinheiro. Então, joga mais uns 20% ali, porque é como você consegue trabalhar aí para não ir fluxo de caixa também, que é uma das coisas que falta muito. Se você não tem fluxo de caixa, você vai ter que considerar os juros também, que você vai ter que pagar lá para o cheque especial, os juros do banco também.